presença de Jesus, bom dia a todos que estão passando aí, Deus abençoe a vida da Karine, Deus abençoe a todos os irmãos que estão passando por aí, um ótimo dia, carregado de paz, de graça, de vitória, que o Senhor possa abençoar você nesta manhã ainda muito mais, nesses minutinhos que ainda temos. Pode sentir a presença dele nesta manhã, e seus pensamentos no trono da graça. Jesus está conosco. Derrama teu poder, aqui neste lugar, Senhor. Liberta encarcerados, puros quebrantados. Quebra as maldições, não deixe este lugar sem restaurar os corações, pois quando tu ordenas cativos, liberto das prisões, teu trono está aqui, eu sou o teu altar. Renova o que se abateu e ressuscita o que morreu. E Ele está te ouvindo nesta manhã. Receba Deus. Como a presença de Jesus é uma realidade. Sinta a glória de Jesus, o toque de Jesus, a força de Jesus, o poder de Jesus. Ressuscita o que morreu, ouve o que clamar, ouve, o Espírito de Deus. Eu posso ouvir a tua voz, tocando em meu ouvido, ouvir o meu choro. Vale a pena clamar, vale a pena buscar ao Senhor, vale a pena estar na sua doce presença, vale a pena estar na sua doce presença, vale a pena estar na presença de Deus. Por isso permaneça buscando, permaneça cavando, permaneça buscando, permaneça colocando diante dele tudo aquilo que às vezes
causa inquietudes na sua alma. Permaneça colocando luz. Glória ao nome de Cristo Jesus. Glória a Jesus. Vamos continuar adorando o nome de Jesus. Toda a alegria do nosso coração. Crendo no cuidado dEle, na ação dEle. Crendo no operar dEle em nosso benefício neste dia. Deixe Ele alcançar você, sua casa, sua família nesta manhã. Deixe Ele alcançar você e os seus. Deixe Ele alcançar você e os seus neste dia, para a glória dEle. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É o nosso porto seguro. Glória a Jesus. Vamos continuar adorando a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito é Deus. Bendito é Deus. Bendito é Deus. Bendito é Deus. Bendito é Jesus. Eu não sei se você consegue nessa manhã sentir que Ele está presente conosco. Sozinho estás a navegar o mar da vida, grandes surpresas tem, lágrimas o vento muda, tristezas traz, lágrimas quentes aos teus olhos vêm. Pede socorro, ninguém te ouve, o teu gemido, quanta aflição, pois o socorro vem lá do alto. Ouça agora a voz da salvação. Jesus te chama, vem, vem, alma cansada, vem, vem. Jesus é o porto onde a alma pode ancorar. Ele acalma a maré, te ajuda, tenhas nele, e a tua vida, se creres nele, mudará. Bendito seja Deus. Sopra o teu Espírito, Jesus, sobre cada coração nesta manhã, para a tua glória, para a tua glória. Que vem de Deus, Jesus é o socorro vindo do céu. Se o aceitares no coração, o teu gemido
tempestade logo mudará, e o vento ao teu favor irá soprar, e as surpresas do mar da vida suportará. Aceite a chamada de salvação, alcançarás. Jesus te chama, vem, vem. Alma cansada, vem, vem. Jesus é o porto onde a alma pode ancorar. Ele acalma a maré, te ajuda a tenhas nele, e a tua vida, se creres nele, mudará. E a tua vida, se creres nele, mudará. Graças a Deus, porque Ele tudo pode mesmo. Ele é Deus que tudo pode. Ele é Deus que tudo faz. E nós vamos ler a palavra dele nesta manhã, com o coração aberto, rendido, entregue, sabendo em quem temos crido, sabendo em quem temos confiado, porque Ele é a sua força, Ele é a razão da sua vida, Ele é a razão da sua história. Ele é aquele que está conosco nesta manhã. Deus abençoe a todos os irmãos que estão passando aí, aqueles que chegaram, sejam mais do que bem-vindos. Deus em Cristo cubra a sua vida, a sua casa, a sua história, para a glória do seu nome. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo. No capítulo Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. Olhe comigo, por favor. Quero trazer uma palavra profética hoje sobre a sua vida com base nesse tema. Irás além da voz. Você irá além da voz. Lucas capítulo 1, verso de número 67, verso de número 67 diante, diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 1, verso 67 em diante, vamos ler só alguns versículos, diz assim, a palavra de Deus. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo em santidade e justiça diante dele,
todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão de seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelos quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Essas palavras foram proferidas por aquele que veio a ser o pai de João Batista. João Batista, aquele que foi escolhido pelo Senhor para preparar o caminho que o Senhor Jesus pisaria por ele. E esse João Batista, que foi escolhido pelo Senhor, ele é fruto de um grande milagre, nós sabemos, uma vez que os seus pais, apesar de muito crentes, de homens sinceros, de gente sincera e fiel diante de Deus, eles lidavam com duas grandes dificuldades. A primeira, do tempo, porque a idade já havia avançado. Segundo, havia toda uma questão que estava ligada a uma porta fechada. A Isabel, ou conforme algumas outras traduções, a Elizabeth, a Isabel, ela não podia gerar. Nós temos aí no capítulo 1 de Lucas, no verso de número 7, a informação de que eles ambos não tinham filhos por isso, porque Isabel era estéril. E os dois lidavam com essa grande dificuldade de terem também já vivido muito tempo de vida. E o tempo que eles haviam vivido não lhes dava nenhuma expectativa de que eles pudessem gerar. Não havia nada que apoiasse, como eu sempre digo, a esperança deles. Mas Deus via essa casa, Deus via essa família, Deus via a vida desse casal. E Deus viu a vida de Zacarias, Deus viu a vida de Isabel. E Deus sabia muito bem que havia marcado um tempo específico para revelar sobre essa casa a sua escolha, para revelar sobre essa casa que Ele é o Deus das coisas mais absurdas e impossíveis aos olhos humanos de realizar, e para mostrar essa casa que, apesar de a porta aparentemente estar fechada, havia uma porta de graça aberta no céu, mesmo que aqui embaixo algo estivesse fechado, impedido, complicado aos olhos humanos. E porque o Senhor estabeleceu um tempo para isso, a Bíblia diz que Zacarias sai de casa para ir ao santuário de Deus. Diz a Bíblia que lançaram sorte, coube-lhe por sorte entrar no lugar de apresentar a oferta ao Senhor, ou, por que não dizer, de apresentar diante de Deus o seu incenso. E quando ele entra, nós sabemos, a partir do verso de número 11, de que quando ele entra, quando ele invade este ambiente, quando ele vai para este ambiente, quando ele está neste ambiente, ele acaba sendo surpreendido por uma grande visão. E a visão que vem até ele é uma visão tão impactante que o deixa estupefato, faz com que ele fique estarrecido, faz com que ele fique extremamente impressionado. O capítulo 1 de Zacarias, do Evangelho de Lucas diz que Zacarias, aí ele ficou embasbacado diante da visão que ele teve. Se você observar, no verso de número 12, é dito aí no capítulo 1 de Lucas, que Zacarias, quando o viu, ele perturbou-se e foi dominado por um grande medo. Mas naquele momento, uma palavra veio ao coração de Zacarias. E essa palavra que veio a ele
alcançaria quem não estava dentro daquela tenda. Isso aí é uma outra mensagem que eu vou pregar, porque Deus estava tratando com alguém, dizendo que alcançaria quem não foi para o culto, quem não estava na reunião, quem não estava naquele dia próximo do altar, nada disso. Ele disse que alcançaria a vida de Isabel. Mas é claro que o que é comunicado a Zacarias vai lhe deixar ainda mais assustado, muito mais do que a visão, porque ele olha para a sua idade e sabe que é impossível, olha para a realidade de Isabel e sabe que é impossível, mas diante do medo que ele sente, uma palavra vem trazendo vida ao seu coração. E a palavra que vem a ele é essa: não tenha medo. Sua oração, ela foi ouvida. E aí diz isso: Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. A grande questão disso tudo é que a promessa é feita. E nós temos promessas de Deus. E as promessas de Deus, elas beiram o absurdo na nossa vida, porque quase sempre elas vão de encontro àquilo que é uma realidade na nossa vida. Eu estou falando porque eu, particularmente, já lidei com palavras que me chegaram aos ouvidos e ao coração, principalmente a partir da Bíblia Sagrada, que me fazem pensar como Deus vai fazer isso, como Deus vai cumprir isso, como Deus vai realizar isso. Por quê? Porque no momento a realidade não favorecia, não apontava para nada mais de que andar alguns metros, quando na verdade a promessa dizia que você rodaria muitos quilômetros. Então, na visão humana era impossível. Na visão humana parecia algo totalmente distante. Na visão humana parecia que isso jamais aconteceria. Na vida de Zacarias não foi diferente. Ele está perto do altar, mas ainda assim fica pensando: que promessa é essa? Ele está na hora do incenso, ainda assim fica pensando: que promessa é essa? Ele está lidando com gente que está lá fora, orando e aguardando ele se apresentar lá fora. Mas ainda assim, ele sabe que é algo assustador ouvir o que ele está ouvindo. Que promessa é essa? E essa é a grande questão do nosso coração, porque quando a gente está lidando com o que está fechado, quando a gente está lidando com uma realidade que a promessa que nós ouvimos não condiz, nós começamos a temer, nós começamos a nos inquietarmos, nós começamos às vezes até a desacreditarmos daquilo que foi falado. Mas Deus disse: eu vou cumprir, e Ele de verdade cumpriu na vida de Zacarias. Então ele coloca aqui no cenário da perturbação de Zacarias uma promessa. Segundo, ele diz a Zacarias que haveria um grande sinal. E esse sinal viria em tempo oportuno, porque Deus naquele momento faria uma coisa com Zacarias. Deus lhe tiraria a voz. Isto porque Zacarias pergunta: como é que isso vai acontecer? Na verdade, a pergunta de Zacarias, eu já disse a vocês aqui, ela é a pergunta de Abraão lá em Gênesis 15, quando ele fala com Deus e diz: Deus, como eu saberei que isto pode acontecer ou vai acontecer? Por quê? Porque a promessa era totalmente distante da realidade que ele vivia naquele momento. Se você considerar os recursos, você não crê. Se você considerar as possibilidades, você não crê. Se você considerar a falta de amigos, de apoio ou de gente que possa te abrir essas grandes portas, você não vai crer. Você é convidado a crer porque no seu coração você simplesmente entendeu que os desígnios e os planos de Deus são para além de tudo isso. Mas para muito além de tudo isso. Você consegue crer quando você sabe que Deus é capaz de fazer muito mais. Agora, Deus põe a promessa. Deus fala de um sinal, vai tirar a voz dele. E o sinal seria justamente voltar a falar em tempo oportuno. Mas Deus garante a ele que mesmo ele não conseguindo
considerar possível que o Senhor venha fazer aquilo na vida dele, Deus quer que ele entenda que ele é capaz. E por isso é dito no capítulo de número 1, palavras como essas. No verso 13, não temas, sua oração foi ouvida. Sua mulher dará a você um filho. Você lhe dará o nome de João. Então Deus diz a ele, a promessa vai se cumprir, a mulher vai gerar, e já tem nome pronto, estabelecido no céu para ser colocado sobre o menino. E aí ele diz no verso 14 assim, ele será motivo de prazer, de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos de quem? Do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada. E será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. No cenário das grandes promessas, eu repito, no cenário onde há uma palavra de grandes sinais, entra um outro ponto importantíssimo para mim e para você. E qual é? É que a gente apresenta as nossas grandes perguntas. Eu digo, Deus tem resposta para todas elas, mas nem todas ele vai querer responder. Zacarias, no verso 18, diz o texto, perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? E por que as perguntas de Zacarias vêm? Por causa de tudo que eu falei. O texto diz, sou velho, minha mulher avançada em idade. Disse a você estas boas novas, agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras. E havia razões, né? A idade avançada, muito tempo batalhando no altar, mas não viu nada. Tem as suas razões, mas é dito a ele, como você não creu, você vai ficar sem falar. Por quê? Porque isso seria um sinal para o coração dele. Quem olhasse para ele, vendo ele sair daquela tenda, diria, o que foi que aconteceu? E ele só faria gestos. Usando a linguagem de sinais, ele só faria gestos. E alguém lá fora ia dizer, Deus deve ter feito alguma coisa muito grande lá dentro na vida desse homem, porque ele saiu de lá sem voz. Mas foi dito isso, ficarás mudo. Ficarás mudo. A coisa mais difícil é porque eu penso que se fosse Isabel no lugar de Zacarias, Isabel jamais sairia sem voz do santuário. Porque Deus jamais deixaria uma mulher sem condição de fala. Ele sabe que isso é a graça que ele deu a elas, entre outras coisas. Mas ele tira a voz do homem, deixa o homem em silêncio. Talvez alguém diga, pastor, sabe por que Deus tirou a voz de Zacarias? Porque o objetivo de Deus era que ele não colocasse os planos de Deus em perigo. E eu sei que muitas das coisas que Deus nos comunica, o melhor é ficar em silêncio. É não falar com ninguém nem com nada. É ficar quieto e ir fazendo o que tem que fazer. Por outro lado, eu também sei que quando se trata das coisas grandes de Deus, ninguém gostaria de sair dali tendo a sua voz arrancada e tirada. E isso é interessante porque ministerialmente falando, eu estou falando de um sacerdote, ministerialmente falando, tem horas que Deus tira a nossa voz. Quantas pessoas você já ouviu dizer, ou até mesmo você disse, faz tempo que eu não ouço fulano cantar, fulano pregar. Faz tempo que eu não vejo A, B, C, D atuando. Mas é Deus às vezes que tira a nossa voz.
Na verdade, Deus não só tira a nossa voz, Deus nos esconde. E faz com que qualquer um que se mova para um lado e para o outro não consiga nos alcançar com seus olhos. Esse é o momento que Deus deixa o nosso ministério mudo. Deus deixa o ministério da gente sem fala. E parece que a gente está vivendo um tempo onde Deus tem permitido alguns dos seus estarem em silêncio. Por outro lado, me alegra ver que Deus tem dado voz a muitas mulheres. E por que me alegra? Porque eu sei que elas carregam a capacidade de transformar sementes em grandes frutos. E eu sei que nesse tempo Deus ainda levantará muitas mulheres com graça, com autoridade. Eu peço que Deus as livre de qualquer outro coração que não seja o coração de Isabel, que é um coração de quem serve a Deus com um coração temente e com os olhos focados no trono da graça, porque a cada dia que se passa, nesse ambiente onde tudo se tornou tão normal, muitos corações têm se perdido antes de começar a sua jornada em Deus. Talvez alguém diga, pastor, mas o que salvou Isabel é porque ela não apareceu. Ela era a mulher que estava não no lugar onde Zacarias estava. Talvez seja. Talvez o fato dela ser a mulher da tenda, a mulher da casa, a mulher do ambiente, do lar, isso tenha feito com que ela estivesse protegida de ser alcançada por qualquer outra coisa. Mas é necessário entender que a Bíblia diz que tanto Zacarias como Isabel eram irrepreensíveis diante do Senhor. Isso é muito importante. Por que é importante, pastor James? Porque não há possibilidade de irmos, nem virmos, nem fazermos qualquer outra coisa, se não considerarmos proteger o nosso coração diante de Deus. Deus só vai nos movimentar se Ele perceber que o nosso coração é esse coração que está protegido e escondido nele. Enquanto isso não acontecer, Ele não nos libera para mais. Por que eu estou dizendo? Porque Ele deixou Zacarias mudo até um tempo específico. Deus queria calar o sacerdote? Não, Deus queria simplesmente mostrar a ele que a dimensão do que Deus iria fazer era muito maior do que o que ele esperava. Porque a promessa envolvia ter prazer naquilo que seria gerado, ter grande alegria com o que foi gerado e ver crescer assustadoramente o que foi gerado. Uma promessa tão grande como essa, às vezes Deus precisa deixar o homem mudo. E Deus tira algumas oportunidades, como do mesmo jeito permite algumas oportunidades serem arrancadas. Você está em silêncio nesse dia? Você já se sentiu em silêncio? Se sente em silêncio? Agradeça a Deus por esse tempo. É difícil agradecer? É, muito. Mas agradeça. Por quê, pastor? Porque na medida que você agradecer, Ele sabe que vai chegar uma hora em que vai vir ao mundo aquilo que Ele disse. Vai nascer aquilo que Ele falou. Ele vai fazer chegar o que Ele disse. Mas até chegar o que Ele disse, Ele precisa segurar as palavras da sua boca, as palavras do seu coração. Eu estou falando com alguém nesta manhã. Eu estou falando com alguém que nesse dia precisa abrir os olhos e perceber que Deus tem mais. E é por isso que Deus tem muitas vezes silenciado. A Bíblia diz que Zacarias ouviu essas palavras: ficarás mudo. E quando é que eu volto a falar, Deus? Quando é que o Senhor devolve a minha voz?
ele diz, até que se cumpram todas as minhas palavras. E aqui duas coisas eu quero que você guarde. Deus devolve a voz, preste atenção nisso, no tempo que suas promessas se cumprem. Enquanto isso, você vai lidar com a expectativa de muita gente boa e que te ama, porque vai olhar e dizer, tem tanto talento, porque não consegue falar. Mas também vai lidar com aqueles que vão querer entender o que está acontecendo. E alguns vão até interpretar mal. Olha aí, ó. Entrou crente, saiu mudo. O que será que houve? E aí as desconfianças, que são muitas no coração de uma série de pessoas que não teme a Deus, não ora, não jejua, não lê a palavra. Esses corações que não vivem em conexão com Deus vão logo querer achar 1 milhão de razões para justificar a falta de voz, mas é Deus quem tira. Uns vão dizer, olha aí o que é que Deus fez com Zacarias, tirou ele de cena, tirou ele do lugar, tirou ele da oportunidade, tirou ele da porta, e na verdade Deus estava protegendo Zacarias e o que faria através dele. Pastor, eu não estou entendendo. Entenda pelo amor de Deus, que Deus segura você, que Deus guarda você, Deus protege você. Não é porque você não está mais naquela porta, naquele lugar, naquele ambiente, ou tendo voz, sendo ouvida por milhões, que de verdade Deus não está na tua identidade. Ele está. Ele só te tirou de cena para te livrar de muitos males que estão estabelecidos por aí em muitos lugares e em muitos ambientes. Na verdade, Ele está te protegendo porque te ama, Ele está te guardando porque te ama. Ele está guardando a tua voz para um tempo determinado, por isso descansa o coração. Se a promessa é grande e Ele diz que vai dar o sinal, não fica cheio de interrogações o tempo todo. Porque por mais que as nossas perguntas elas nos habitem, e Jesus disse aos discípulos dele, naquele dia nada me perguntareis, porque ele sabia que haviam muitas perguntas no coração dos discípulos, por mais que no nosso coração algumas perguntas elas nos habitam. Lembre-se de colocar tudo diante de Deus e tomar a decisão no coração de confiar. E às vezes Deus silencia a gente para que a gente aprenda a depender, a confiar. Porque vai chegar a hora que Ele vai devolver a nossa voz. Só que o que Zacarias não sabia, e é aqui que eu queria encerrar, e aqui que eu quero encerrar com você. O que Zacarias não sabia é que diante desse quadro, o que estava reservado surpreenderia ele. Por quê? Porque Deus tirou a voz para dizer a ele que levantaria a partir da sua casa, dentro de um tempo determinado, alguém que seria uma voz. Mas segundo, Deus queria testar Zacarias para saber se sem voz ele conseguiria suportar o processo. Porque para um homem não ter voz era muito doído. Mas Deus queria ver até onde ele suportaria o processo, por causa do que Deus tinha para fazer com ele. E o que é que Deus tinha para fazer com Zacarias, pastor? Deus queria marcar um tempo em que ele traria a voz de Zacarias, mas ele não pararia Zacarias na volta da voz. Deus queria levá-lo além da voz. E se tem duas coisas que eu percebo
é que Zacarias é alguém que serve fielmente com toda a intensidade do seu coração a Deus. Mas por outro lado, é bom se dizer que Zacarias é alguém que, mesmo servindo fielmente a Deus, não se apresenta a Zacarias como um homem de muitos cânticos. O processo do tempo que ele passa sem voz vai fazer com que Zacarias viva uma coisa extraordinária. E o que é, pastor? Ele veja Deus extrair dele o que ele jamais pensou que existiria. Porque se você perguntasse a ele sobre altar, ele entendia, sacrifício, ele entendia, incenso, ele entendia, nuvem de glória, ele entendia, céu aberto, ele entendia, presença de Deus, ele entendia, hora do incenso, ele entendia de tudo isso porque era alguém de linhagem sacerdotal, era um sacerdote. Mas é bom que se diga que, por mais que habitasse a vida do povo de Israel os cânticos dos salmos, Zacarias não tinha o seu cântico. Eu gosto porque Lucas faz questão de registrar dentro, dessa história linda, dessa história preciosa, principalmente nesse capítulo 1, 2 cânticos. O primeiro está entre o verso 46 até o verso de número 55. É o Cântico de Maria, que só Lucas registra. O outro é o que está aí, a partir do verso 67 até o verso de número 79. É o Cântico de Zacarias. Tem gente que já está pegando essa palavra para a sua vida. Porque eu estou dizendo a você que Deus já extraiu de Zacarias o que aparentemente não havia. Pastor, ele adorava a Deus? Claro que sim. Mas o cântico que ele entoava e adorava provavelmente era o cântico dos outros, que era o cântico dos salmos. Ele precisava do dele e Deus sabe como trabalhar para isso. O que é que Deus precisou tirar de você? E você diz assim, foi tão difícil e tem sido tão difícil. Eu vim lhe dizer. Isso é porque Deus não quer que você pare na sua voz. Eu vim esta manhã lhe falar, Deus não quer que você pare na sua voz. Deus quer te levar para muito mais. E para Ele te levar para muito mais, é por isso que Ele segurou muita coisa. Tu já chorasse, já questionasse, enraivecido e enraivecida já esbravejaste. Já ficaste totalmente nervoso e nervosa pelas provas de Deus na tua vida, tirando você muitas vezes de um ambiente onde você é extremamente habilitado, habilitada, capaz de estar atuando. Você não entendeu, não compreendeu, mas Deus fez, tem feito e vai continuar fazendo, gente. É por isso que você não precisa desesperar com nada. Deus te colocou aí para falar contigo neste dia. E Ele vai mover a sua vida de forma grandiosa. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque Ele vai não só devolver a voz. Deus vai colocar um cântico na tua boca. Ele te colocou nesta manhã aí para te dizer que Ele vai levar além da voz. Eu fico imaginando quando Zacarias está envolvido com esse processo, parece que ele vai ficar nisso. Em silêncio o tempo todo, sem falar o tempo todo. Alguém olhou e viu o menino nascer e disse assim, bom, o nome dele
deve ser o nome do pai. Aí Zacarias vai, escreve em umas tabuinhas e diz e mostra: não, o nome do menino Deus já escolheu, é João. Só que Deus disse que voltaria quando ele cumprisse tudo. Então Deus faz voltar a voz de Zacarias, e eu penso que Zacarias dá um grito e diz: é João. Ele falou, Deus segurou a minha voz até aqui. Eu não tinha entendido, mas agora entendo. Aí a Bíblia diz, é o que eu penso. Ele começa a cantar. E está escrito assim, no verso 67. Olha que interessante. Eu vou ler o verso de número 61 em diante. Olha o que diz. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com este nome. Que nome? O nome que Deus havia dado. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente, diz a Bíblia, sua boca se abriu. Que foi justamente nessa hora que ele mostra a tabuinha, que a Bíblia diz que ele brada: é João. E eu penso que nesse momento causa um impacto muito grande, porque diz: se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Verso 65. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judeia se falava sobre estas coisas. Sobre essas coisas. Todos os que ouviram falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino, pois a mão do Senhor estava com ele. Todo mundo percebeu que se isso aconteceu é porque Deus tem algo grande com a história do menino. O que eles não esperavam é que a voz do pai que voltou, não voltou para apenas o pai falar que o nome do menino era João, mas para que na casa daquele pai que ficou em silêncio por muito tempo, houvesse um cântico. Deus não está devolvendo as coisas na mesma medida e no mesmo limite. Essa palavra é uma palavra de restauração, é uma palavra de restituição também é. Mas é uma palavra também que te leva a crer que o Deus do céu é um Deus que surpreende, e Ele vai surpreender você de forma grandiosa. Mas como, pastor? Aguarda. De que jeito, pastor? Aguarda. Como é que vem, pastor? Já está vindo. Em que medida vem? Muito mais alta do que o que você espera. Como é que o senhor sabe? Pela palavra. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a gente não chora por muito tempo. No livro de Lamentações, Jeremias diz: tem horas que a gente fica e habita em silêncio. Eclesiastes 3 também diz isso, mas chega uma hora de gritar. E eu vim te dizer que chegou o momento de Deus te levar além da voz. Deus vai colocar um cântico. Agora, que tipo de cântico Deus colocou nos lábios de Zacarias? Que cântico foi esse? Primeiro, é um cântico de exaltação e de gratidão. Entre os versos 68 até o verso de número 71, ele é um cântico de gratidão. Segundo, é um cântico de esperança para o coração que aparentemente lidou com a desesperança durante muito tempo porque não conseguia ter filhos e porque lidava com o tempo que passava e nada acontecia. Mas em Deus nasceu uma palavra, e essa palavra foi de esperança. Vai acontecer na sua vida, vai acontecer na vida da sua família, foi o que foi dito. E eu creio que isso é uma realidade na sua vida que me ouve neste dia. É um cântico de esperança. Se você tomar o verso de número 72,
até o verso de número 75. Você vai ver que é um cântico de esperança. Porque ele diz que Deus fez tudo o que fez e tem feito ao longo da história para mostrar a sua misericórdia. E para que essa esperança seja acesa, Zacarias aqui ele faz duas coisas. Primeiro, ele diz que o Deus da esperança é o Deus que tem uma história com o seu povo. Mas segundo, ele faz questão de dizer que o Deus dessa esperança aqui é o Deus que fez muito no passado. E que se olharmos lá para trás e o vermos fazendo o que ele fez, devemos confiar que ele ainda faz e ainda vai fazer. Porque ele abriu as portas para alguém que parecia lidar com o absurdo e o impossível. E ele fez surpreender o coração desse homem. Mas em terceiro lugar, eu encerro aqui. Esse cântico é um cântico que faz com que nós percebamos que é um cântico de vitória. Porque mostra o triunfo de Deus na história do seu povo e mostra o quanto Deus é capaz de fazer o seu povo triunfar, crescer, progredir e avançar. Mostrando que, a partir das suas ações, ele pode levantar e erguer o seu povo de forma tremenda. Veja, aí nós encerramos. Veja o verso de número 76, porque há esperança nisso tudo. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão de seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelos quais do alto nos visitará o sol nascente. Nos visitará o sol nascente. Ele está apontando para a esperança. Está apontando para a esperança. Ele agradece, aponta para a esperança, mas veja que ele não para aí. Ele mostra que haverá uma grande vitória. Por quê? Porque ele diz que o sol brilhará, o sol nascerá, o sol se manifestará, o sol aparecerá. E no verso 79 nós encerramos, ele diz, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Aqui eu encerro e deixo essa palavra para o seu coração, porque Deus vai fazer com você e por você, para além do que você está pedindo. Por quê? Porque ele é o Deus que nos leva além da voz. Não sei se tudo que você viveu, você já disse a Deus, está muito bom. Eu quero dizer que Deus não parou aí. Deus vai colocar um cântico aí. É um cântico de gratidão. É um cântico de esperança. Olhando para o que Deus fez e lembrando que Ele é capaz de fazer muito mais. É um cântico de vitória. Olhando para a condição momentânea de muitos e de outros, mas é um cântico que diz que o sol brilhará e as trevas serão dissoltas. A noite passará e a morte baterá em retirada, porque maior é quem está conosco. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra nesta manhã. Continua abençoando cada coração e cada vida daqueles que estiveram conosco, que eles tenham um dia abençoado, feliz e muito próspero para a tua glória. Que o Senhor seja com o teu povo hoje e sempre. É isso que eu te peço com carinho e alegria no nome de Jesus, porque eu sei que o cântico da vitória virá, Senhor, para os lábios dessa mulher, para os lábios deste homem.
Tu vais mostrar a tua fidelidade. Tu vais mostrar a tua fidelidade. E vais honrar o teu nome na vida dos teus filhos. Faz a tua obra completa, para a glória do teu nome. Amém. Amém. E amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde carregada de paz e vitória. Ora por nós, nós estamos aqui revendo e abraçando e orando aqui com alguns irmãos de São Paulo, no interior de São Paulo. Graças a Deus chegamos em paz, agradecemos aí as orações dos nossos irmãos. Eu peço que você esteja orando, tá bom? Para que a gente possa cumprir todo o nosso propósito aqui, nesse lugar, em oração junto às pessoas queridas que nós vamos encontrar aqui para a glória de Jesus. E lembre-se, não desista de você, porque nós não vamos desistir. Deus vai te levar além da voz. Fica calmo, fica quieto. Deus te calou, mas não é para sempre. A voz vem, mas não vai parar nela. Tem cânticos por aí. Deus vai te honrar. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.